Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre infraestrutura de comunicação de dados, ou seja, rede de computadores. E nesses dois vídeos que nós vamos fazer agora, nós falaremos basicamente da unidade 2, em que nós estamos estudando os modelos TCP/IP e OSI. Tá? Nesse caso, nesses dois vídeos, vamos falar basicamente da camada física. Nessa parte 1 falaremos de um resumo geral, tá? E dos cabeamentos, meio de transmissão de cobre. Tá? E ficará para o segundo vídeo a parte de fibra ótica e comunicações não guiadas, que são as comunicações via satélite, laser, infravermelho. De acordo com a teoria, a nossa transmissão de bits entre sistemas dentro dos meios físicos pode se dar de dois tipos, via terrestre, tá? E via aérea. Normalmente via terrestre são os tipos que a gente chama de meios de transmissão guiados. Por que guiados? Porque estão dentro de um cabo, se o cabo fizer a curva, eles fazem a curva, tá? Estão sempre dentro de algum tipo de cabo. Nós temos basicamente dois tipos de cabos. Os cabos que têm a sua estrutura metálica, normalmente cobre, tá? E a fibra ótica, que utiliza luz para transmissão. Elas são feitas realmente, tá, de fibra de vidro, tá? Ou seja, de vidro. Mais à frente, em algum momento, vocês podem ver lá no nosso EAD que há um vídeo que mostra a fabricação da fibra ótica. E o outro meio de transmissão básico, tá, é por via aérea, que são as transmissões que nós temos de dois tipos também, a transmissão de superfície, tá, que acompanham a superfície da Terra. Tá, e, por último, a transmissão via satélite, que vai depender de ter um elemento externo na órbita da Terra para transmitir sinais em função da curvatura da Terra. Dentro dos cabos, tá, a parte de meios ainda mais especificado, cabos por transmissão de superfície, os meios guiados, nós temos os cabos coaxiais, par trançado. Dentro desse par trançado nós temos dois tipos, que são os não blindados, UTP, nós entendemos aí como uma língua inglesa, Unshielded Twisted Pair, e o blindado, o STP, que é Shielded, de blindagem, tá? Shielded Twisted Pair. Esse Twisted Pair significa par trançado em inglês. Esses, tanto coaxial quanto par trançado, eles se baseiam em pulsos elétricos, tá? Transmissão de pulsos elétricos no cabo. Já a fibra ótica, ela é um meio guiado, tá? Mas só que em vez de utilizar pulsos elétricos, ela utiliza pulsos luminosos. Então vamos falar um pouco sobre ela. Tá? Só especificando um pouco melhor as transmissões aéreas, que nós chamamos de meios não guiados, porque não existe uma guia, eles atravessam o ar, tá? Ou o ar ou o que nós chamamos de éter, porque as transmissões em micro-ondas não necessariamente precisam do suporte do ar, como o som que nós falamos. Tá? Elas trafegam inclusive no espaço onde não há ar. Então a gente não pode dizer que são, a gente só chama de aérea porque não são terrestres. Tá? Então, basicamente, nós temos dois tipos, a unidirecional, ou seja, tem uma direção definida, e a omni, que significa multi, né, várias direções, em todas as direções. Tá? Dentro das unidirecionais, nós temos a via satélite, as micro-ondas convisadas. O que significa isso? São pulsos elétricos codificados em portadora, mas que eles são transmitidos de um ponto e tem que ser recebido por outra antena, tá? Apontada para aquela. Tá? Mais ou menos como nós tínhamos, tá? Para o sinal ficar um pouco mais forte. Não era bem isso. A televisão é um meio que nós chamamos de broadcast, né? É omnidirecional. Mas ainda assim, para o sinal ficar forte, a nossa antena tinha que ser apontada para lá. O rádio, por exemplo, não precisa disso. O rádio ele tem uma anteninha, tá? E ela recebe o sinal de qualquer forma. Já para a televisão, ela precisava pelo menos da antena receptora estar mais ou menos apontada para a direção onde vem o sinal, tá? Para ficar um pouco mais forte, porque se nós virarmos ao contrário, a recepção era guiada. Tá? Dentro dessas unidirecionais, ou seja, com a direção definida, nós temos a satélite, as micro-ondas com visada e as outras duas que são pulsos luminosos, que são o laser, tá? E infravermelho. Só não podemos, quando nós falarmos sobre fibras óticas, nós vamos ver que tem algumas fibras óticas que utilizam o laser como elemento, tá? De pulso para mandar bem distante. Mas não podemos confundir com a conexão aérea, ou seja, o meio de transmissão aéreo por laser ou infravermelho, em que não há nenhum tipo de guia com ele, simplesmente são apontados, tá? Como o laser ele tem uma luz muito focada, tá? Um tipo de luz muito focada,
ele não precisa do direcionamento do cabo. Tá? E o omnidirecional é mandado em todos os sentidos. Por exemplo, Wi-Fi, está aqui nosso Wi-Fi, Bluetooth, tropo-difusão, tá? Que são pulseiras codificadas em portador, o broadcast, que é a televisão, o 3G, 4G e o WiMAX, nós já falamos alguma coisa sobre o WiMAX, tá? Que é uma espécie de 3G e 4G que foi criado especificamente, antes do 3G e 4G, que era uma ideia de ter uma espécie de Wi-Fi para a cidade, em vez de ser para uma casa, para um elemento contido. Nesse caso aqui, as ondas são trafegadas, tá, de uma forma concêntrica a partir da antena transmissora. Vamos conhecer agora um pouquinho desses cabos. Vamos começar pelo cabo para transmissão terrestre. Tá? O primeiro deles, o coaxial, ele não está mais em uso. Esse cabo aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Que é o cabo coaxial RG58, que era utilizado basicamente nas redes de computadores. Essa imagem ela mostra uma coisa interessante. Esses elementos em vermelho, esse computador em vermelho, mais essa caixinha aqui que está embaixo do escrito Hub, tá? Era uma forma que, isso aqui só está demonstrando o seguinte, nada na computação, nas tecnologias são muito abruptas, tá? Não costumam ser muito abruptas. Até podem, tá? Mas normalmente não são por uma questão mais econômica. O que acontece? O cabo par trançado, tá? A gente vai ver que ele é muito mais barato do que o uso do coaxial na época dele. Porém, haviam empresas que tinham investido muito dinheiro para instalar o cabo par trançado, o coaxial. Tá? Então o que se fez foi o seguinte, estender um pouco a vida útil, instalando redes com switches ou hubs, tá? Ethernet, que já usavam cabeamento par trançado, e manter ainda algum pedacinho de rede legado, até que pudesse ser substituído, em que utilizava-se de preferência um hub, tá? Com algumas portas Ethernet, com conectores par trançado, conectores RJ45, que tinham na frente ou atrás, tanto faz, o alterador, digamos assim, tá? O conector de sinais que convertia os sinais de camada 1 do RJ45 com o cabo par trançado para o conector BNC, tá? Com o cabo coaxial. E com isso nós podíamos ter redes mistas. Tá? Isso aqui é só para mostrar aos senhores como é que era basicamente o cabo coaxial da época. Então ele tinha esse conector BNC, tá? A forma, essa pontinha aqui, vocês podem reparar aqui, a pontinha do condutor interno, tá? Ele não é bem diferente do que hoje, ó, aqui por embaixo, aqui embaixo nós temos cabo coaxial para TV a cabo. Todo mundo já viu, quem tem algum tipo de conector, hoje até a TV está usando o cabo coaxial, né? A TV aberta. Então temos esse cabo bem grosso, esse conector aqui central, esse condutor central bem grosso, tá? Bem rígido, grosso não, desculpa, ele é fino, mas é bem rígido, tá? E o cabo tem essa capinha de malha aqui. Vamos prestar atenção que tanto esse quanto esse aqui, essa capinha de malha não tem uma função básica na comunicação. Elas servem para duas coisas. Tá? Primeiro, nivelar, tá, a diferença de potencial entre emissor e receptor. E a segunda, servir de blindagem para que os sinais que vêm externos não causem interferência eletromagnética no condutor central. Tá? Então aqui nós temos basicamente a informação sobre o conector. Essa pontinha aqui, esse aqui, em vez de ser rígido como o da TV, ele era flexível, era molinho, tá? Então o que tinha que fazer? Tinha que descascar os dois, encaixar essa pontinha aqui, ó, tinha que soldar. Ela vinha inclusive com um pouco de solda aqui dentro, então a gente segurava com um alicate, tá? Aquecia com ferro de solda, derretia a solda, encaixava-se nessa pontinha e essa parte com esse cabo era encaixado no conector. Então essa pontinha ficava aparecendo, tá? Ficava dessa forma aqui. E essa partezinha aqui, tá? Ele tinha um alicate com um formato sextavado, tá? Que ele simplesmente esmagava o cabo. Ele era esmagado e prendia essa parte plástica do cabo. Ele prendia a malha junto com essa parte plástica, enganchava, ou seja, era esmagado em relação a isso aqui e prendia. O cabo ficava preso, ficava com esse formato aqui, tá? Alguns deles, quando eram mais produzidos em indústrias, tudo, eles já tinham uma capinha externa só para aumentar, para evitar que eles fossem muito torcidos. Tá? E a forma como eles eram conectados na placa de rede era isso aqui, olha, tinha esse chamado T,
tá? Esse conector T aqui, que ele tinha um lado fêmea que encaixava no macho da placa de rede, tá? E essas duas pontas é que sempre se fazia. Quando eu tinha, tá, um dos lados da rede, quando eu tenho o último ou primeiro computador da rede, tá, tanto faz, as pontas, digamos assim, você tem que ter o conectorzinho T. Eu não podia simplesmente pegar esse carinha e conectar aqui. Eu tinha sempre que conectar através do conector T. De um lado eu colocava o cabo, do outro lado era uma coisa chamada terminador, que não pode ficar aberto, porque ele tem um resistorzinho, tá, de 50 ohms, que fazia com o seguinte: caso o sinal fosse, tá, a tendência é esse, como a gente já estudou sobre rede Ethernet, sabe que ela é uma rede de difusão, o sinal trafega por todos os lados, e ao chegar aqui, acontecia, por exemplo, se eu não tivesse nada aqui, o sinal refletiria, voltaria como uma espécie de eco dentro do meio de comunicação. Então esse resistor final serve justamente para isso. Quando o sinal chega, ele é absorvido, ele é desgastado, digamos assim, pelo resistor. Agora, nos outros computadores, tá, nas outras conexões, era feito dessa forma. Você tinha o T, ia sempre um cabinho ligando duas placas de rede, até que chegasse nas pontas. Aí nas pontas usava dessa forma. Tá? Então, basicamente, os três tipos de conectores era esse. É o próprio conector BNC. Esse aqui está parecendo um conector, não é? Só que aqui na pontinha tem um resistor. A gente chama de terminador. E o conector T. Ele era conectado também, nós chamamos switches, tal. Na verdade, na época eram até hubs. A gente vai ver depois a diferença entre eles. Eles tinham essa conexão para poder fazerem, basicamente, que você, né, quando usava somente cabos coaxiais, não se utilizava equipamentos de rede como esse. Tá? Todos os computadores eram conectados numa única linha. O grande problema dessa rede, a grande vulnerabilidade dessa rede era o seguinte: caso houvesse uma oxidação nessas conexões, ou um desses fosse... por querer ou sem querer, digamos assim, propositadamente ou não, desconectados, a rede inteira parava. Tá? E você tinha que descobrir. Quando estava desconectado era fácil você ver. Agora, o pior é quando ela só estava frouxinho, ou então quando estava principalmente em áreas praianas, a maresia fazia com que esses cabos dessem mau contato. Isso dava um inferno para a rede. Tá? Aqui a gente já pode ver nessa placa de rede que ela já tinha um conector BNC e um conector Ethernet, RJ45, sinal de que essa rede já era mais moderninha, tá? Essa placa de rede. O normal nas placas de rede da época, que era puramente cabo coaxial, era não ter, ela só tinha o conector BNC. Tá? E utilizava-se basicamente o hub para fazer a junção, como na anterior, tá? Para fazer exatamente isso. Era de um lado ele tinha o conector BNC, do outro lado ele tinha conectores Ethernet. Tá? Agora vamos só ver aqui a diferença do cabo para a TV a cabo, já falei, tá? Então hoje ele é muito mais simples, tá? Até a confecção dele. Utiliza-se um alicate especial que faz somente essa crimpagem. Nós temos alguns, inclusive, são por rosca. Esses não são muito utilizados. A NET, por exemplo, a TV com cabo NET, usa muito esse tipo de cabo, que é chamado conector, desculpa. Crimpável, tá? A gente chama de crimpável quando você usa uma forma, essa parte de plástico aqui, geralmente ela vem mais afastadinha, tá? Então quando você aperta no alicate, ela simplesmente entra e faz um formato de cunha, prende o cabo. Então, na verdade, essa parte externa, ela entra em contato com essa malha externa, e essa parte central, tá vendo? Tem uma parte branca nele aqui, ó, tá? Ele sai, essa pontinha normalmente é cortada bem próximo da linha de atarrachar, tá? E ele conecta em coisas como essa. O que fica na parede, normalmente é isso aqui. Esse aqui não tem esse problema de ter tipo de conector T, não. Você conecta direto. Pega esse cara aqui, coloca aqui, tá? Ou quer multiplicar os sinais, pega esse cara, encaixa um aqui, encaixa mais outro cabo aqui, encaixa, vai distribuindo. Ele não era como uma rede de computadores que tinha toda uma característica especial. Caso você colocasse errado, dava problema. Esse aqui não precisa de terminador, não precisa de nada. Nós temos basicamente esse conector aqui em T, tá? Que é um Tzinho que é simplesmente um multiplicador de sinais. Tá? E temos o splitter. Esse splitter tem uma entrada e duas saídas. No caso das TVs a cabo, tem um problema da potência do sinal. E ele faz uma conversão, um controle da frequência e da potência dos sinais, tá? Para que equilibre certinho. Isso aqui, normalmente, essa parte aqui é utilizada quando você tem que realmente fazer algum tipo de divisão para colocar dois aparelhos. E você conecta aqui essas multiplicações aqui quando você simplesmente está emendando no meio da casa. Para quem tiver conexões instaladas pela NET em casa, às vezes você vai ver, em alguns lugares vão botar uma coisa como essa aqui, tá? Dentro de uma tomada para passar de uma tomada para outra. E normalmente essa pontinha aqui usa dessa forma aqui, sai na tampa
tá, da tomada, fica exposto, tá, aquele espelho da tomada. Tá? Continuando ainda, a constituição dele tinha um condutor interno, que aqui está mostrando assim, mas ele é flexível, vocês viram que é flexível. Tá? Uma isolação plástica, vamos chamar de dielétrico, e uma isolação metálica, tá vendo? Que é isolamento. Todo sinal passava por aqui, como passa até hoje na TV a cabo, tá? Mas na rede de computadores, tá? Era a mesma coisa, ele fazia dessa forma, só a impedância era diferente, tá? E a forma de crimpar, mas a ideia em si do sinal era a mesma. Tá? O condutor interno é o digitado sinal, o condutor externo ele faz isolamento metálico, separado do condutor interno por um isolamento isolante, que é de plástico. Tá? E uma capinha externa para evitar irradiação também e proteger mecanicamente. O que é proteger mecanicamente? Quando a gente estica, quando pisa, quando passa uma cadeira em cima, tá? É feito para proteger dessa forma. Características dele. Possui características elétricas que permitem suportar velocidade da ordem de megabit. Na verdade, na prática, eram 10 megabits. Tá? Sem necessidade de geração do sinal e sem distorções ou ecos para uma distância específica. Vamos falar sobre ela mais à frente. Comparado ao par trançado, o cabo coaxial tem uma umidade maior, tá? Porque a gente vai ver. Né? O cabo coaxial é mais caro que o par trançado, a construção dele era mais cara, gastava muito mais cobre. Tá? É mais elevado o custo das interfaces para conexão ao cabo, ou seja, aqueles conectorzinhos todos metálicos, era mais caro. Tá? Hoje em dia, um conectorzinho J45 de plástico é coisa de centavos. Na época, eram vários reais em cada conector daqui. Tá? Ainda tinha o problema da corrosão. Característica desses cabos para a rede Ethernet. Ele era usado numa rede que possui impedância. Impedância, na verdade, para quem estudou eletrônica, tá? É uma resistência dinâmica. Tá? Ela só funciona dinamicamente. Quando passa um sinal, ela tem uma impedância. É a mesma coisa quando quem trabalha com som, saber, por exemplo, a impedância de um alto-falante ou de um microfone. Tá? O microfone na faixa de quilômetros, um alto-falante é 4 a 8 ohms, normalmente é por aí. Tá? E a TV hoje, tá? Ela tem a impedância de 75, enquanto que a rede Ethernet, tá? Era 50. E tinham dois tipos básicos de cabo coaxial. O chamado cabo coaxial fino, que é aquele preto, como vocês viram, tá? E o grosso, que era chamado também de yellow cable, um cabo amarelo. O único que eu conheci realmente, que eu vi funcionando, que eu também já cheguei praticamente no final dessa rede aí, quando eu entrei em 1993 na computação, tá? Ela já estava acabando o uso do coaxial, começando a entrar como padrão o par trançado. Tá? Esse cabo coaxial fino era chamado de 10 base 2. Por quê? Tá? Era o cabo coaxial mais utilizado, também era chamado de Thin Ethernet, magrinho, ou cabo Ethernet fino, ou 10 base 2. 10 significa o seguinte, tá? 10 megabits por segundo. O 2 significa a extensão máxima de segmento, que teoricamente era 200 metros, na prática não podia passar de 185. É mais do que hoje é o par trançado, que é de 100 metros. Tá? Vocês veem que ele tem uma resistência à interferência maior. Tá? E esse base significa banda base, que nós já falamos sobre isso numa aula anterior presencial. Tá? Que essa banda base, ela significa que o sinal é jogado direto, sem portadora no cabo. Tá? E o cabo coaxial grosso, 10 base 5, ou Thick Ethernet, o cabo mais grosso. Tá? Era na época pouco utilizado. Tá? Ele servia basicamente como cabeamento vertical. Ele distribuía, por exemplo, entre os andares, era capaz de enviar mais dados, assim, ele tinha maior largura de banda para mandar. Tá? Era pouco utilizado, a classificação dele era 10 base 5, porque era 5 de 500 metros, 10 continua 10 megabits de transferência, mas ele aguentava mais sinais sem perder a capacidade, digamos assim, sem perder a parte elétrica dele de receber esses sinais. Tá? Vale lembrar que as redes, tá? Com conexão Ethernet, a gente vai ver, cada elemento da rede, ou seja, um switch, um hub, tá? Um roteador, eles têm na porta deles o repetidor já embutido. Esse cara aqui não, ele só tinha placa de rede, tá? Ele era uma placa de rede conectada na outra, esse cara aqui. Tá? O coaxial grosso, nós tínhamos elementos chamados de vampiros, tá? Que ele mordia o cabo para fazer a conexão. Só que a transferência dele a gente vai ver mais à frente, tá? Não vamos nos preocupar com ele, principalmente por uma razão bem simples. Ele não é mais utilizado, tá? A gente tem que conhecer para saber como a coisa evoluiu. O que interessa pra gente mesmo é o cabo par trançado, que é o nosso padrão do momento, tá? E acho que vai ser por um bom tempo, porque ele está evoluindo juntamente com os meios de comunicação.
Ele começou assim bem simplesinho, categoria 3, por 10 megabits por segundo. Aí depois ganhou um isolamento metálico. Depois isolamento metálico, nós temos alguns que o isolamento metálico é colocado até mesmo, tá, nos pares. Tá? Ele é composto dessa forma mesmo, são 4 pares. Tá? Então são 8 fios. É sempre uma cor e um fio que ele chama de branco daquela cor. Então eu tenho aqui marrom, branco do marrom. Eu tenho verde, branco do verde. Eu tenho laranja, branco do laranja. Tá? E o azul, branco do azul. Nós já falamos sobre os órgãos de padronização. A EIA-TIA, tá? Essa união desses dois elementos de padronização, criou o padrão EIA-TIA 568, pode ser A ou B, em que eles testaram empiricamente a conjugação deles, a classificação deles aqui, tá? A troca, tá? Qual seria a melhor forma de colocar esses 8 cabos nos pinos para que houvesse uma melhor transmissão de sinal com menor interferência eletromagnética. E a gente pode reparar uma coisa aqui. Vocês podem reparar que cada um deles tem uma quantidade de espiras diferente. Esse aqui, ó, nesse tempinho todo ele deu praticamente uma espira aqui. Esse aqui já deu uma, duas, ó, duas aqui, deu duas. Esse aqui, ó, já deu... Não, né? Dá um pouco mais de 1,5, né? Esse aqui já deu mais um pouquinho, já mais apertadinho. E esse aqui dá pelo menos, ó, uma corcova, 2, 3 corcovas aqui, tá? Então, e esse tipo, tá, de inlet, de trança, digamos assim, tá? Eles promovem uma variação no ângulo, tá, do campo magnético que são gerados. E essa variação de campo magnético que promove um isolamento elétrico desse cabo, tá? Quando nós tivemos o cabo, a partir do cabo categoria 6, ele passou também a ter uma plaquinha, uma espécie de cruz. Se a gente olhar isso aqui, ele é uma cruz, porque tem que separar os 4 cabos. Por que isso? Porque viu-se que à medida que a gente vai aumentando a velocidade desses cabos, tá? Nós passamos de 10 para 100 megabits, para 1 gigabit, para 10 gigabits, já estamos em 100 gigabits. Cada vez que nós passamos, mais dados são transmitidos, maior é a corrente que tem que passar e maior a possibilidade de haver interferência entre um cabo e outro, entre um par e outro. Tá? Então, por essa forma, que só esse pedacinho aqui de cerca de meio milímetro, 0,5 milímetro, que separa entre um cabo e outro, fazendo uma cruz, separando todos eles, já promove essa separação suficiente para que eles possam botar muito mais velocidade no mesmo cabo. E além disso, a partir do categoria 6, tá, eles passaram também, eles não são mais chamados de cabos não blindados, eles passaram a ganhar a blindagem externa. Tá? Continuando aqui, tá? Ele tem 2 fios, cada par tem 2 fios de cobre enrolados em espiral de forma a reduzir o ruído e manter constantes propriedades elétricas no meio através do comprimento. A transmissão do par trançado pode ser tanto analógica quanto digital, eles aceitam isso. Tanto é que a gente pode transmitir através dos cabos par trançados sinal de vídeo. Existem muitas interfaces que transmitem sinal de vídeo a longa distância. 100 metros você pode transmitir um sinal de vídeo. A gente vai perguntar, para que eu vou mandar sinal de vídeo? Digamos que você tem um projetor que está à distância. Vocês já viram como é que funcionam os cinemas, por exemplo? Que você tem alguns cinemas quando mostram os trailers, que eles usam um projetor de alta potência, tá? Que protege, parece que está passando um vídeo normal, parece que está passando no projetor que eles têm lá de filmes em película, mas na verdade é um grande projetor digital, tá? E o que acontece? Você às vezes precisa mandar, ou então mandar uma informação, como ela existe na Bolsa de Valores, aquele monte de monitores na Bolsa de Valores. Vocês acham que atrás deles tem um computador atrás de cada um deles? Não, os computadores ficam numa central e o cabo de vídeo tem que ser muito longo. De que forma você botar um cabo de vídeo longo? Tá? Utilizando cabos como esse par trançado, que aí vai ser uma comunicação muitas vezes analógica. Tá? Então eles transmitem tanto sinal analógico quanto digital, não há problema nenhum. A pinagem dele, tá? Como eu falei para os senhores, nós temos esses 8 fios. Cada um tem uma cor diferente. Cada trecho de cabo utiliza suas pontas no conector RJ45. Cada cabo tem uma pontinha. Tá? Esse conector RJ45 pode ser colocado, tá, conforme 2 padrões. Esse padrão que eu falei para vocês, que é do EIA-TIA T568A e T568B, significa o seguinte: eles fizeram uma inversãozinha, é bem prático. Quando você utiliza, tá, só que tem que ter a rede inteira.
Você quer conectar, usar um tipo de cabo chamado paralelo, ou seja, de um lado e do outro tem a mesma pinagem, a mesma configuração de pinagem, esses aqui são diferentes, tá? Só porque você queira. A gente coloca os dois com T568A normalmente, tá? Pode ser tudo com 568B, mas não faz diferença. A gente vai, quando a gente falar de dispositivos, eu vou falar sobre isso, tá? Quando você precisa de um cabo em que você tem as pontas diferentes, que a gente chama de cabo cruzado, tá? A gente chama muito de cabo cross, tá? E quando eu tenho as duas iguais, eu chamo de straight through, tá? Ou seja, os dois lados são iguais, ou em alguns deles eu pego um cabo e coloco as pinagens diferentes. Aí a tia fez isso para ficar bem prático, então hoje a gente só utiliza essa forma, tá? Característica dele: a taxa de transmissão pode chegar a ordem de centenas de gigabits por segundo, não é todos eles, tá? O seu cabo categoria 6 ao 7. Dependendo da distância, técnica de transmissão e qualidade do cabo. Perda de energia aumenta com o aumento da distância, que é a atenuação. Isso sempre acontece, eu falei, em todo tipo de meio de comunicação. Até chegar a um ponto que o receptor não consegue mais reconhecer o sinal. A energia pode ser perdida com a radiação ou calor também, tá? Dizendo que o aquecimento do cabo, ele transforma a energia em calor e começa a perder, tá? Ou com irradiação, que é onde se perde. A desvantagem, tá, do cabo par trançado é a sua suscetibilidade a ruído, ou seja, ele um tanto sensível a ruídos. Pode ser minimizado com uma blindagem adequada, ou seja, você pode botar esses cabos dentro de calhas metálicas, você aumenta a blindagem, pode usar cabos já blindados, tá? Também pode ser provocado por interferência eletromagnética de outros sinais, tanto é que a gente, quando passa cabos, a gente tem que observar onde a gente está passando, tá, esse cabo. Por exemplo, hoje em dia está usando menos, mas ainda existem luminárias fluorescentes, e aquele reator que gera, a lâmpada fluorescente trabalha com uma grande tensão, tá? O que a gente chama de reator, ela fornece milhares de volts ali, para que fazer com que de um lado ou outro de uma lâmpada fluorescente, os elétrons sejam disparados por um lado e sendo recebidos pelo outro. Isso precisa de grande tensão por causa da distância que tem ali dentro da lâmpada fluorescente. Só que o reator tem um grande campo magnético, e ela é uma fonte gigantesca de interferência magnética para redes. Então, quando eu passo normalmente os cabos por dentro de forros de teto, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, muitas vezes, quando você tem cabos e você tem toda a distribuição do prédio entrando para um terreno local e você passa cabos ali perto. Então, cabos que têm grande corrente, tá? Cabos que alimentam um andar inteiro, às vezes um prédio inteiro, tem campos magnéticos fortíssimos. Isso provoca problema, tá? E esse campo eletromagnético impedirá o correto funcionamento daquele trecho da rede, gerando o quê? Inserindo erros no cabo de rede, tá? E aí o que acontece? A rede vai ter que corrigir esses erros e perde desempenho. Se a gente tivesse instalado em um parque industrial, por exemplo, onde a interferência é inevitável, para quem já viu uma fábrica de automóveis e viu que o carro é soldado por um monte de robôs, cada vez que uma pinça daquela faz aquela solda, ela gera um campo magnético enorme, tá? Existia até uma época uma proibição dos operários de utilizarem lentes de contato, porque gera uma micro-onda, aquela micro-onda podia secar, tá? A quantidade, aquele pequeno filme de líquido que existe entre o seu olho e a lente de contato, e podia simplesmente a lente de contato grudar no seu olho, e tinha que ser feita uma cirurgia. Se a pessoa puxasse, podia até rasgar a conjuntiva, que é a parte externa do olho, tá? Aí nesse caso, quando eu tenho um ambiente onde há muita gravidade magnética, é melhor usar fibras óticas, tá? Vantagem dele: é um meio de comunicação de menor custo por comprimento, realmente é muito barato. Você vê que hoje em dia um cabo categoria 6 está no máximo aí, sei lá, R$2, R$3 o metro. Um cabo categoria 5, você chega aí a R$1 o metro praticamente, tá? Se você não precisa de um categoria 5A, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Ele consegue trabalhar bem até a gigabit, a 1 gigabit, você ainda consegue fazer isso. Mas o ideal hoje não é você investir pouco, tá? Se você colocar um cabo limitado a 1 gigabit e mais à frente a empresa resolver trocar para 10 gigabit, de repente virar um padrão, não acredito que não aconteça agora, mas vai haver um grande problema, porque cabeamento você gasta muito, são às vezes quilômetros de cabo que você usa. E a conexão deles, a instalação, a certificação, é uma coisa que depende de mão de obra especializada, que se você não fizer direito, ferrou, tá? Vai ficar muito caro.
Então esse cabo par trançado nós temos dois tipos, o não blindado, que é o mais comum, e o blindado. O não blindado é chamado de UTP, Unshielded Twisted Pairs. E o blindado, que tem a capinha externa, tá? Shielded Twisted Pair. A blindagem ajuda a proteger, ele reflete os campos magnéticos que chegam, tá? E com isso ele pode aumentar a taxa de transferência sem erros. Tá? Agora, tem um custo, não é de graça. Aqui, por exemplo, um cabo categoria 6, o que eu estou mostrando aqui é a mesma quantidade de cabos. Tá? Um cabo categoria 6, ele é muito mais fino, mais flexível com um cabo categoria 5 do que um cabo categoria 6. Porque o cabo categoria 6 já tem esse... além dos cabos serem ligeiramente mais grossos para aguentar mais corrente, tá? Porque tem que passar muito sinal, tá? Eles também têm esses isolamentos todos. Então o cabo categoria 5, normalmente UTP, ele é bem fininho, flexível. Já um cabo categoria 6 é mais pesado, mais grosso, ocupa mais espaço nos cabos, nos conduítes. Tá? E o categoria 7, ó, deu para ver, ó, que ainda tem, ó, isolamento de cada par. Tá? E tem isso. Os conectores dele, o conector do cabo é chamado de RJ45, tá? Ele tem o não blindado e o blindado também, tá? Da mesma forma que esse é o conector macho e aqui o conector fêmea, que fica nas tomadas de parede, tá? Categoria 6, tá? 6E, 6A, mas importa que é um não blindado, é de plástico, e esse aqui, bem mais caro, tá? Categoria 6A, blindado, tá? Que é de uma blindagem. As ferramentas, o alicate básico de fazer a crimpagem, tá? Esse aqui são mais caros um pouco, esse aqui são razoáveis. Agora esse aqui, ó, são bem baratinhos. Esse aqui com 20 reais, 20 e pouco você faz. Só que eu tive um problema sério com uma carinha desse aqui, inclusive é azul mesmo, tá? O mordente dele aqui, que fazia a crimpagem do cabo, era de plástico. Então ao longo de eu fazer, sei lá, 10, 15, 20, eram mais de 50 conexões que eu fui fazer, a partir de um certo ponto ele deu uma trincada aqui, ele quebrou. E quando ele quebrou, ele afastou um pouquinho. Esse afastar fez com que os cabos não pudessem ser bem crimpados. O conector fosse bem crimpado e deu falha na rede. Tá? Até eu descobrir isso, foi um saco realmente. Tá? Aqui os conectores, tá? Normalmente do conector fêmea, tá? Em que você tem essa parte aqui, ó, você vai simplesmente, aqui não está mostrando aqui, está nessa parte de baixo. Tá? Ele tem os pininhos que você vai colocar o cabo, você empurra, e essa pontinha que estão vendo aqui, olha, essa pontinha, ela é uma espécie de lâmina, que ela decepa o que sobra de cabo, tá? Aqui também, ó, dá pra ver essa pontinha. Essa pontinha, de um lado, ele empurra o cabo, ele enfia dentro de uma guilhotinazinha que rasga a parte do cabo, da parte plástica do cabo, e faz a conexão com a parte metálica, tá? E esse aqui é feito para conectar o que a gente chama de patch panel, ou seja, ele conecta os 8 pares de uma vez só. Tá? Aqui os decapadores, são decapadores. Aqui são laminazinhas, e desse lado aqui, ó, você coloca no cabo e pega o dedo e ele dá uma voltinha. Esse aqui tem até um lugarzinho para enfiar o dedo, nesses dois aqui. Esse aqui não, mas de qualquer forma como ele fica preso no cabo, você simplesmente põe o dedo aqui e roda, ele decapa o cabo. Tá? Aqui, normalmente, essa parte aqui, tá, é para decapar cabo coaxial, para cortar inclusive o dielétrico interno. Esse aqui, normalmente, para cabo par trançado, às vezes, tá, dá para regular. Tem esse parafusinho que a gente regula para usar cabo par trançado. Tá. Os testadores simples de cabo, algumas ferramentas, testadores. Você coloca, normalmente, ele tem isso aqui. Quando você vai testar num único local, esse tipo de conector aqui, ó, também tem os 8 fios aqui, ó, de 1 a 8, tá? Aqui o pinout indicator, que seja, ele vai dizer como é que está a indicação dos pinos, tá? E você conecta os cabos que você quer testar de um lado e de outro. Isso quando você tem as duas partes do cabo com você. Quando você não tem, você vai colocar num deles, tá? E vai conectar à distância, ou seja, do outro lado da parede, do outro lado da empresa, você vai conectar no outro. E quando você apertar o botão teste, deixar ele ligado aqui, ele vai fazer a checagem, vai acender fio por fio aqui, tá? Não é nem para, aqui ele vai acender fio por fio, para saber se há alguma conexão, algum conector, tá, mal encaixado. Tem vários tipos, tá? A diferença aqui é só o modelo, tá? Então aqui esse pequenininho, essa parte é sempre uma parte remota, tá? E uma parte local. Nem todos, tá? Eu tenho, por exemplo, o que eu tenho não tem essas duas partes aqui, tá? O meu tem para BMC, mas não, só tem uma portinha. Então toda vez que eu tenho que testar, eu tenho que usar o remoto e o local, tá?
Esse aqui já é bem mais avançado, a gente chama de certificador de cabos. Tá? Nesse caso, essa marca Fluke é muito boa, tá? Essa marca Fluke é padrão de mercado em rede de computadores, essa parte, tá? Esses equipamentos são computadores, na verdade, tá? Então eles fazem uma... você troca essa cabeça aqui, normalmente, ó, esse aqui não tem, mas essa cabeça você pode trocar, tá? Normalmente você testa para o tipo de cabo, BMC, o cabo coaxial, cabo par trançado, fibras óticas, você faz essa troca dessa cabeça aqui, ele passa a receber. E ele faz inclusive uma coisa interessante, ó. Eles vão muito além do simples saber se o pino está conectado. Eles testam a qualidade do sinal, eles testam decibéis, saber se está havendo a passagem está de boa qualidade dos sinais, tá? Testam inclusive fibra ótica, tá? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó, Fiber 2B, ele está acoplado. Esse aqui é um elemento que ele está carregado para trabalhar com fibras óticas. Esse aqui provavelmente par trançado, tá aqui os fiozinhos dos 8 pares, os 8 fios do par trançado. E ele ainda tem uma coisa interessante. Aqui, por exemplo, olha que legal essa informação aqui. 29,8 metros. Sinal de que do conector a exatos 29,8 metros o cabo está quebrado, está cortado. Então eu sei, por exemplo, aonde um cabo, por exemplo, foi decepado, ou foi quebrado, ou foi torcido, tá? E com isso ele rompeu algum fio. Ele diz inclusive qual é a distância. Na fibra ótica é a mesma coisa. Tá? E são os tipos diferentes. A cada um deles dão esse tipo de coisa, eles geram esses relatórios aqui. Então no momento, normalmente alguns deles têm conexão com o computador. Então você pode simplesmente, à medida que você vai medindo, você vai dando nomes às conexões que você faz. E depois você gera relatórios. Tem empresas que fazem só isso, chama certificação da rede. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, é o local e o remoto. Isso aqui é para você levar à distância, tá? Para fazer o teste. Tá? Então aqui são os relatórios que ele gera. Beleza? Então por isso, olha, primeiro, você está cansado de recomeçar, para de desistir. Senta e estuda, tá bom? Mas a gente encerra esse vídeo por aqui, tá bom? Para a gente, no próximo, começar a falar sobre fibras óticas e as conexões aéreas, tá bom? Então, ó, Robert Collier já falava, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos cada dia, beleza? Vamos nessa, que a gente acabou de falar sobre características físicas e elétricas dos cabos e das comunicações em geral, e os meios de comunicação e transmissão de cobre. Com isso a gente encerra esse vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.